O segundo recenseamento. Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias, contém todos os de 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram: façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Estes foram os israelitas que saíram do Egito. Os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram: de Enoque, o clã Enoquita; de Palu, o clã Paluíta; de Esrom, o clã Esronita; de Carmi, o clã Carmita. Esses foram os clãs de Ruben, foram contados 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe. E os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abiral. Estes, Datã e Abiral, foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, estando entre os seguidores de Corá quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Corá, cujos seguidores morreram quando o fogo devorou 250 homens, que serviram como sinal de advertência. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu. Os descendentes de Simeão segundo os seus clãs foram: de Nemuel, o clã Nemuelita; de Jamim, o clã Jaminita; de Jaquim, o clã Jaquimita; de Zerá, o clã Zeraíta; de Saul, o clã Saulita. Esses foram os clãs de Simeão, havia 22.200 homens. Os descendentes de Gade segundo os seus clãs foram: de Zefon, o clã Zefonita; de Rag, o clã Agita; de Suni, o clã Sunita; de Osni, o clã Osnita; de Eri, o clã Erita; de Arodi, o clã Arodita; de Areli, o clã Arelita. Esses foram os clãs de Gade, foram contados 40.500 homens. Erionã eram filhos de Judá, mas morreram em Canaã. Os descendentes de Judá segundo os seus clãs foram: de Selá, o clã Selanita; de Pérez, o clã Perezita; de Zerá, o clã Zeraíta. Os descendentes de Pérez foram: de Esrom, o clã Esronita; de Amu, o clã Amolita. Esses foram os clãs de Judá, foram contados 76.500 homens. Os descendentes de Issacar segundo os seus clãs foram: de Tolá, o clã Tolaíta; de Puá, o clã Punita; de Jazube, o clã Jazubita; de Sinrom, o clã Sinronita. Esses foram os clãs de Issacar, foram contados 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon segundo os seus clãs foram: de Serede, o clã Seredita; de Elon, o clã Elonita; de Jaleel, o clã Jaleelita. Esses foram os clãs de Zebulon, foram contados 60.500 homens. Os descendentes de José segundo os seus clãs, por meio de Manassés e Efraim,
foram os descendentes de Manassés. De Maquir, o clã maquirita. Maquir foi o pai de Gileade. De Gileade, o clã gileadita. Estes foram os descendentes de Gileade. De Gezer, o clã gezerita. De Eleque, o clã elequita. De Assiel, o clã assielita. De Siquém, o clã siquemita. De Semida, o clã semidaíta. De Éfer, o clã eferita. Zelofiade, filho de Éfer. Não teve filhos, teve somente filhas, cujos nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Esses foram os clãs de Manassés, foram contados 52.700 homens. Os descendentes de Efraim segundo seus clãs foram de Sutela, o clã sutelaíta. De Bequer, o clã bequerita. De Taã, o clã taanita. Estes foram os descendentes de Sutela. De Herã, o clã eranita. Esses foram os clãs de Efraim, foram contados 32.500 homens. Esses foram os descendentes de José segundo os seus clãs. Os descendentes de Benjamim segundo os seus clãs foram de Belá, o clã belaíta. De Asbel, o clã asbelita. De Airã, o clã airamita. De Sufã, o clã sufamita. De Ufã, o clã ufamita. Os descendentes de Belá, por meio de Arde e Naamã, foram de Arde, o clã ardita. De Naamã, o clã naamanita. Esses foram os clãs de Benjamim, foram contados 45.600 homens. Os descendentes de Dan segundo os seus clãs foram de Suã, o clã suamita. Esses foram os clãs de Dan. Todos eles clãs suamitas, foram contados 64.400 homens. Os descendentes de Aser segundo os seus clãs foram de Imna, o clã imnaíta. De Isvi, o clã isvita. De Berias, o clã beriaíta. E dos descendentes de Berias. De Eber, o clã eberita. De Malquiel, o clã malquielita. Aser teve uma filha chamada Será. Esses foram os clãs de Aser, foram contados 53.400 homens. Os descendentes de Naftali segundo os seus clãs foram de Jazeel, o clã jazeelita. De Guni, o clã gonita. De Gezer, o clã gezerita. De Silém, o clã silemita. Esses foram os clãs de Naftali, foram contados 45.400 homens. O número total dos homens de Israel foi 601.730. Disse ainda o Senhor a Moisés: a terra será repartida entre eles como herança, de acordo com o número dos nomes alistados. A um clã maior deu uma herança maior, e a um clã menor, uma herança menor, cada um receberá a sua herança de acordo com o seu número de recenseados. A terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará sua parte de acordo com o nome da tribo de seus antepassados.
Cada herança será distribuída por sorteio entre os clãs maiores e os menores. Estes foram os levitas contados segundo os seus clãs. De Gerson, o clã gersonita. De Coate, o clã coatita. De Merari, o clã merarita. Estes também eram clãs levitas. O clã lignita. O clã hebronita. O clã malita. O clã musita. O clã coreita. Coate foi o pai de Anrão. O nome da mulher de Anrão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Arão foi o pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram quando apresentaram uma oferta com fogo profano perante o Senhor. O total de levitas do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima, que foram contados foi 23.000. Não foram contados junto com os outros israelitas porque não receberam herança entre eles. São esses os que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar quando contaram os israelitas nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão quando contaram os israelitas no deserto do Sinai. Pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto, e nenhum deles sobreviveu, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num.